Irmãos, esse ano nós estamos falando muito sobre raízes profundas e a gente vai repetir isso assim dezenas de vezes. Eu creio que Deus está trabalhando nas suas raízes, está trabalhando nas minhas raízes, está trabalhando muito nas minhas raízes. Eu acredito que Ele está trabalhando nas raízes de muitos de vocês, e o nosso coração fica muito alegre de ver o trabalho do Senhor sobre a sua vida. Então, hoje eu queria trabalhar com vocês até o fim. Eu quero que você entenda origem, propósito e destino. Você pode repetir comigo? Origem, propósito e destino. Então até o final eu quero que você comece a descobrir quem você é, o que você tem que fazer e a sua missão aqui na terra. Eu não sei quanto a você, mas durante muito tempo da minha vida eu acordava de manhã me perguntando e orando, falando assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu vim fazer na terra? Por que o Senhor me colocou aqui, né? E os anos foram passando, as coisas foram se ajeitando, e hoje eu entendo que Deus me colocou aqui na terra para que eu ensinasse em todas as esferas, para que eu pudesse em todas as esferas ser um professor. Eu sou professor dos meus filhos, aonde eu vou, querido, eu quero tentar ensinar o máximo. E talvez uma das razões pelas quais eu seja professor hoje, até na igreja ou fora daqui, é porque eu descobri que o Senhor me escolheu para isso. Então, gente, eu nasci para ensinar. Pastor, você ficou sabendo disso há quanto tempo? Eu já fazia isso desde os meus 15, 16 anos, mas eu só entendi o meu propósito depois dos 30. Então, quanto mais tempo, querido, nós demoramos para entender o nosso propósito, para entender o porquê que você está na terra, mais tempo você gasta fazendo coisas que não tem a ver com a sua vida. Quanto mais tempo você demora para saber quem você é, o que você tem que fazer, mais tempo você fica gastando dinheiro, recurso, força, o seu emocional com coisas que não tem a ver com a sua história. Tente imaginar comigo uma pessoa, querido, que talvez nasceu para ser um grande jogador de futebol, mas ele nasceu para ser um jogador de futebol, aquele cara que vai assim, ó, pelo mundo. Eu lembro, querido, quando eu gostava muito de ver futebol. Hoje a gente quase não tem tempo para isso, mas eu lembro, querido, que quando as pessoas iam ver o Ronaldo Fenômeno jogar, né, você via no meio do povo brasileiro misturado pessoas de outras nações, né? Eles falavam assim que o Ronaldo Fenômeno não era um jogador do Brasil, ele era um jogador do mundo, porque as pessoas iam lá só para ver ele jogar, mesmo não sendo brasileiro. Então, querido, pensa aquele jogador como o Ronaldo Fenômeno, ou o Ronaldinho, ou tantos outros aí, que nasceram para aquilo. Pense se o Ronaldo Fenômeno, quando criança, a mãe e o pai dele via jogar futebol ali e tal, falou assim: você vai ser contador. Você vai ganhar muito dinheiro como contador. Você vai ser advogado. Tenta imaginar o Ronaldo Fenômeno trancado dentro daquelas 4 paredes conversando com o juiz, mas não foi ele, foi o outro. Então, querido, pensa o tempo que você gasta, a vida, o recurso, o emocional, com coisas que não tem a ver com a sua história. Hoje, querido, o título da nossa mensagem é Epitáfio. Quem sabe o que é epitáfio? Um poeta secular, querido, há muitos anos atrás, ele escreveu uma canção, quando na minha época de adolescência, e a canção chama Epitáfio, né? Quem aqui era do mundão talvez lembre: eu deveria ter amado mais, deveria ter trabalhado menos, deveria ter arriscado mais. Vocês pensaram que eu ia cantar, né? Não vou não. Vocês ficou esperando eu cantar? Não vou cantar não. Então um poeta secular um dia escreveu uma música chamada Epitáfio. Agora, não é para vocês escutar também não, viu? Mas quem já escutou, na música o cara morreu, e ele está falando: devia ter amado mais, devia ter trabalhado menos. Então o cara morreu e ficou lamentando, porque ele não conseguiu viver tudo que ele queria viver na vida. Epitáfio, pessoal, é aquela pedra, aquela lápide que coloca no túmulo, que você deixa lá um recadinho. Lembra agora? Aquilo é chamado de epitáfio, né? E a gente separou alguns epitáfios aqui. Vamos lá, eu queria mostrar para vocês um epitáfio de um cientista nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do camarada, mas olha lá que colocaram no epitáfio dele: aqui jaz o cientista, tananã, que eu esqueci o nome dele.
ele morreu aprendendo. 1954 a 2023. É a frase que vai resumir sua vida. Olha só, o cientista estudou a vida inteira e colocar lá: ele morreu aprendendo. Olha para você ver, ficou legal, não ficou? Agora, olhem comigo, o que colocaram sobre Shakespeare? Alguém conhece Shakespeare? Nós não vamos falar muito da história dele não, mas colocaram assim, ó: ele não pertencia a uma época, mas a todas. Olha que legal. Um cara que marcou a época dele e marcou também as próximas. Vestido de tanta elegância, mas sem ter para onde ir. Enterraram um camarada bonitinho, mas agora ele não tem ninguém para onde ir. Agora, querido, eu queria que esse aqui não fosse você. Vamos ler o que fizeram com o Bob. Cadê o epitáfio do Bob? Eu vou ter que ler para vocês, ficou um pouco pequeno, mas olha aqui o que colocaram no epitáfio do Bob. O Bob é aquele nosso personagem imaginário, entendeu? Que a gente não pode falar, mas o Bob. Aqui jaz o Bob. Ele parou de aprender aos 40 anos. Morreu de ignorância. Ele não ouvia os seus líderes. Ele não se envolveu nos discipulados, porque ele não tinha tempo. Ele não deu o máximo para sua esposa e para os seus filhos. Ele reclamou a vida inteira. Ele sempre dava desculpas sobre tudo. Ele culpou tudo e todos pelo seu fracasso. Ele nunca tinha tempo de ler a Bíblia. Enfim, a sua existência foi uma inutilidade. Esse é o epitáfio do Bob. Querido, o que vão dizer de mim e de você quando eu e você morrermos? O que falarão de nós, querido, quando lá naquele dia do meu velório, do seu velório, o que as pessoas estarão falando de mim? O que as pessoas vão falar, querido, de você? Existe um livro de um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado O Umbral. E nessa visão que ele teve, C.S. Lewis é um cara muito conhecido, aquele filme Nárnia é uma história que também foi escrita por ele. Ele fala assim que ele tem uma visão do inferno. E ele fala que lá no inferno, as pessoas que na terra, ele via as pessoas no inferno, que as pessoas que na terra eram ignorantes, que elas eram arrogantes, elas continuaram no inferno sendo ignorantes e arrogantes. Elas continuaram culpando a Deus mesmo no inferno. Elas continuaram olhando para Deus e chamando Deus de tirano. Mesmo no inferno, diante de todo aquele sofrimento, elas não inclinaram o coração ao arrependimento. Elas continuavam dizendo: Deus é ruim, Deus é injusto, como que Ele me jogou aqui no inferno? Eu fiz tanta coisa boa. Então, querido, quando nós conhecemos pessoas que são arrogantes, ignorantes, que param de aprender, elas continuam mesmo no inferno, sendo e fazendo a mesma coisa. Hoje, querido, na hora do culto, levantamos as mãos e adoramos o Senhor. Sabe por que estamos fazendo isso? Porque faremos isso por toda a eternidade. Então, quando eu e você, durante a nossa vida, nos inclinamos a arrogância, a ignorância, querido, até no inferno a gente vai continuar sendo assim. Uma das razões pelas quais Deus criou as criaturas com joelhos é para que elas se curvem. Não é só para você ter mobilidade para jogar futebol. Deus criou o joelho para que você aprenda a se curvar diante dele. Quem está me entendendo? Agora, querido, deixa eu te contar uma coisa. Os judeus acreditam que cada criança, essa criança que nasce, ela traz dentro dela um DNA, uma semente. Ela traz algo para a terra que a terra ainda não tem. Toda pessoa que nasce, ela nasce para trazer à terra algo que a terra ainda não conhece.
A minha pergunta a você é: o que você trouxe que você tem que deixar na terra? O que você veio para fazer? O que você veio fazer? Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre origem, propósito e destino. Você tem que tentar responder, querido, essas perguntas durante a sua vida. Que bom seria se você conseguisse fazer isso hoje. Origem, a pergunta: de onde você veio? De onde eu e você viemos? Se você achar que o seu início, o início da sua vida, começou quando você saiu da barriga da sua mãe, você vai viver uma vida de experimentos. O que é uma vida de experimento? Faço uma coisa, não deu certo. Faço outra, não deu certo. Aí você vai experimentando um monte de coisa até falar: acho que isso aqui mais encaixa na minha vida. Porque você acha que o início da sua existência é na barriga da sua mãe. Aí você tem que ir lá na internet, às vezes, e fazer aquela coisa, vou fazer um monte de teste para saber qual que é a minha inclinação. Aí você faz aquele monte de coisa: o que você gosta? O que você faz? Aí lá no final, aquele teste vocacional que você faz, né, fala: olha para você ver, eu tenho essa característica. Mas, querido, deixa eu te contar uma coisa: a sua origem não é no dia que você nasceu. A sua origem, você nasceu em Deus antes de chegar na barriga da sua mãe. Quando Deus chegou a plantar você na barriga da sua mãe, você já tinha um propósito, você já tinha um DNA. Você veio de uma coisa chamada sêmen. Sêmen significa em grego semente. Você é uma semente, você carrega um DNA que é só seu. Se você, querido, se nós tivéssemos aqui 20 sementes de laranja, 20 sementes de maçã e 20 sementes de abacaxi, eu planto todas essas 20 sementes, uma do lado da outra, na mesma terra, e eu vou regar elas do mesmo jeito. Então a terra é a mesma, a água é a mesma, mas dentro dela, a hora que ela começar a crescer, ela pode estar do lado de um monte de semente, mas ela só vai trazer para fora o que está dentro do DNA dela, sim ou não? Então você não nasceu para ser todo mundo. Tem uma coisa que só você carrega, independente do meio em que você cresceu e você viveu. Então a sua origem é em Deus. Nesse momento agora, eu estou falando a muitas pessoas. Você está recebendo a mesma água que todo mundo está recebendo, a mesma palavra que todo mundo está recebendo. Os discipuladores e líderes dessa igreja estão toda hora insistindo com você. O cuidado é o mesmo. Mas todo mundo cresce igual? Não cresce, porque a recepção e a dedicação é diferente. A palavra é a mesma, as oportunidades são a mesma. A Bíblia fala que Deus derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Sabe por que Deus faz isso? Ele está falando: eu estou dando a mesma oportunidade para todos. Mas eu não cresci numa família rica, mas eu não tive oportunidade, lá ninguém me viu, lá ninguém me conhece, lá no meu emprego só favorece o outro. Deus está falando: eu estou dando a chuva para todo mundo. Se você souber colocar um monte de copo, um monte de balde aí, você segura a chuva. Agora você é daquele que gosta de: eu vou dançar na chuva. Aí todo mundo segurando a chuva e você dançando na chuva. Acabou a chuva, o que acontece? Você está com sede. O cara que guardou no balde está tranquilo para outro dia. Então a diferença, querido, não é se você sabe dançar na chuva, é o que você faz com ela quando ela vem. Todos temos as mesmas oportunidades. E esse ano nós estamos falando muito sobre raízes. Então, querido, presta atenção: grandes projetos de vida sem estrutura, sem alicerce, sem planejamento, vão desabar. É só esperar. Você pode, querido, ser uma pessoa cheia de desejos e cheio de sonhos, e ter uma vida de poucas realizações. Eu desejo, eu sonho. Mas se o seu desejo você não conseguir fazer ele virar um sonho, e esse sonho virar um planejamento, e esse planejamento virar uma ação específica, você vai ficar vivendo a vida inteira como a fada e o mágico de Oz, né? Você vai ter que, um dia vai dar certo, um dia meu futuro vai chegar, um dia, querido, não existe esse dia. Deixa eu te contar, 20 anos atrás, esse dia que você estava imaginando chegou, é hoje. O futuro é hoje. The future is now. O futuro é agora. O futuro não é segunda, o futuro é agora. O futuro, querido, ele não é um tempo, ele é um lugar.
Você já está no seu futuro. Você já está nele. As decisões de hoje vão determinar, querido, o seu depois. Terça-feira eu começo na academia. Irmão, você não vai começar. Decidiu fazer, eu quero fazer exercício. Acabou o culto, vai para sua casa, pega os vídeos na internet e começa a fazer umas flexão agora, porque terça-feira você não vai fazer. Pastor, a partir da manhã eu levanto cedo e vou começar a ler a Bíblia. Se você quer ler a Bíblia, acaba o culto agora e vai para sua casa ler a Bíblia. Não, mas amanhã eu gosto de começar as coisas na segunda. Meu irmão, biblicamente a segunda não tem nada a ver com a gente. Entendeu? Deus marcou o sábado para ser uma coisa e o domingo para ser o dia primeiro. A segunda não tem nada a ver. Entendeu? Então você tem que hoje, no dia primeiro, hoje é dia primeiro, hoje é o primeiro dia da semana. Querido, você tem que começar a fazer o que você tem que fazer agora. Pastor, um dia eu quero ofertar e eu quero ajudar a obra de Deus. Sabe esse dia? Nunca vai chegar. Você quer fazer? Faz agora. Um dia eu vou ligar para não sei quem e vou pedir perdão. Estou esperando meu coração melhorar. Se Deus já falou que você tem que pedir perdão, manda mensagem agora. Vai lá e liga e fala: estou te liberando perdão. Na verdade eu estou com muita raiva, mas o pastor da igreja falou que eu tenho que liberar perdão. Estou te ligando só porque falou. Mas já estou melhor. O que você tem que fazer agora. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, querido, eu queria que você pudesse olhar comigo um texto. A gente vai começar a pregar aqui, eu tenho que andar, né? Queria que você lesse comigo. Você viu que eu não li nada da Bíblia ainda, né, gente? Então eu posso começar. Abre comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. A gente vai ler alguns epitáfios. Mas pastor, tem epitáfio na Bíblia? Tem. Então a sua origem é em Deus. Olha o que diz, versículo 1 de Gênesis 5. Vamos lá? Isso aqui é um epitáfio, é o que escreveu depois que todo mundo morreu, beleza? Imagina aquela placa que a gente colocou lá no começo. Este é o relato dos descendentes de Adão. Vamos ver o que os camaradas fez? Quando Deus criou os seres humanos, Ele os formou semelhantes a Ele. Próximo. Ele os criou homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Versículo 3. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele na sua imagem. Com quantos anos? 130. Gente, é vida para lascar, é muito tempo de vida. Agora olha o próximo. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e outras filhas. Vixe. Adão viveu 930 anos e Adão viveu e morreu. Não te causa nenhuma estranheza aí, pastor? Mas tá certo, fez filho, viveu e morreu. Vamos ver mais um pouquinho dos epitáfios, vamos ver se melhora. Vamos lá. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Versículo 7. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos. E o que ele fez? Teve outros filhos e outras filhas. Versículo 8. Sete viveu 900 anos e morreu. Olha que legal. Vamos continuar? Olha o 9. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e outras filhas. Vamos ver se aconteceu um trem diferente aqui. Vamos lá. Enos viveu 905 anos e... Gente! Olha que legal. Olha o epitáfio, a lápide do camarada. O que ele fez? Teve um monte de filho. E que mais? Viveu. E depois morreu. Olha que vida cheia de realização, gente. Não, mas depois eu falo outro dia. Vamos lá. Para não ficar tão ruim. Vamos parar aí e vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Olha lá, versículo 1 de Gênesis. Versículo 1, olha o que fala. Os seres humanos, eles começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas.
Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que o agradaram e se casaram com elas. Deu uma melhorada, já teve um casamento aqui, né? Mas vamos ver se vai melhorar ou piorar. Versículo 3. Então o Senhor disse, gente, isso aqui é aquela hora que Deus, no hebraico, a palavra que Deus se arrependeu aqui, o mais próximo no nosso idioma foi a palavra arrependeu-se, mas não é a palavra arrependeu. Em hebraico, a palavra escrita para nós, traduzida de arrependimento, é aquela hora assim, ó, que você está conversando com o filho 66 vezes, meu filho, não faz isso, meu filho, não faz isso, meu filho, não pega, meu filho, papai já te falou, meu filho, você fala 65 vezes com o seu filho, aí sabe aquela hora que você faz assim, ó? Em hebraico está escrito isso, não é uma escrita, é uma expressão, é aquela hora que, a expressão lá é que Deus inchou o nariz, inchou o peito e fez assim, ó, deu, está me entendendo? Então olha o que Deus está falando. Então o Senhor disse, o meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a... Deixa eu resumir aqui para vocês o que Deus acabou de fazer. Quanto tempo o povo estava vivendo? Gente, quase 1000 anos. Querido, o amor de Deus é tremendo. Eu estava escutando uma música com a minha filha hoje. Ela falou, pai, me ajuda a tirar essa guitarra aqui, e para ensinar eu tenho que aprender. E eu fiquei lá aprendendo a guitarra com ela. É uma música, né, que eu acho que vocês cantaram aqui ontem. Fala pararara, pa, pa, pararara. E no começo da música fala assim, sobre o amor de Deus, que Ele veio com tanta gentileza, tentando conquistar, que a pessoa nem percebeu que Jesus estava chegando. O amor de Deus, eu quero que você tente imaginar hoje, nesse domingo, o que Deus fez em toda a criação, com cada pessoa. Olha o tanto que Ele é amoroso. A pessoa pegou o celular, e ela mexendo no Instagram, Deus, Ele preparou uma mensagem de 45 segundos, que falava do amor dEle, mas a hora que a pessoa estava passando, ela olhou e ela falou, isso aqui é crente, e jogou para cima, e ela foi ver sobre comida. Deus olhou para o Espírito Santo e falou, mais tarde a gente vai tentar de novo. E ela continuou olhando, e tinha lá um chamada de culto, hoje é culto domingo às 6 horas, a pessoa viu e falou, esses crentes, e Deus ali torcendo para que ela viesse ao culto. Aí não deu certo, Deus olhou, quase dessa vez. E durante o dia alguém passa na rua, e a pessoa está ali vivendo a vida dela, e de repente alguém fala assim, quanto tempo que eu não te vejo, e agora onde você está? Estou na igreja, vamos comigo, estou tão sem tempo. E Deus estava torcendo para que naquela hora a pessoa se convertesse e voltasse a Jesus. E a pessoa vai embora e fala, esses crentes é enjoado demais, fica chamando a gente para a igreja. E o Espírito Santo olha para Deus, quase, amanhã, quando ela acordar, nós vamos tentar tudo novamente. Aí a pessoa está andando na rua e tem um panfletinho, no panfleto está escrito, venha que a sua vida vai mudar, e tem um versículo lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ela pega aquele panfleto da igreja, embola e joga fora, e Jesus olha, dessa vez eu quase peguei ela. Tenta imaginar Deus todos os dias insistindo para que o ser humano olhe para Ele durante 900 anos. Olha, querido, o amor de Deus, o tanto que Ele é gentil e furioso. Ele insiste comigo e com você, mas nós estamos igual os epitáfios às vezes, que nós acabamos de ler. A pessoa está tendo filho, está casando, trabalhando, ela está vivendo a vida dela, sabe? Ela está comendo o que ela quer, ela está comprando a roupa que ela quer, ela faz a viagem que ela quer, mas ela não tem tempo para se ligar à sua origem, que é o seu Criador. E o epitáfio dela pode ser um epitáfio, a lápide do Bob. Parou de aprender, morreu ignorante, não ouvia as pessoas, e lá no inferno ela continua do mesmo jeito. Aqui que Deus está falando, querido, no versículo 3, Ele falou assim, Deus, eu vou deixar o meu
Espírito Santo, 900 anos, tentando insistir com a pessoa, só para ela olhar para mim e voltar para mim. Neca de catibiriba que eu vou deixar o meu Espírito Santo, sofrendo, para tentar voltar essa criação para mim. Vou fazer um negócio, eu vou diminuir a idade dos seres humanos para 120. Você sabe o que Deus estava falando? Se em 900 anos a pessoa não se voltou para mim, não volta mais não. Você está entendendo? 900 anos e as pessoas vão fazer filho, vão subir a montanha, vamos fazer não sei o que, vamos comprar não sei o que, você entendeu? E não tem tempo para voltar para o Criador, não tem tempo de ler uma Bíblia, não tem tempo de ir na igreja. Você viveu 6 dias da semana, fazendo tudo que você queria, você tirar 2 horas e meia para vir no culto, você fala, estou sem tempo. Vamos fazer um discipulado na sua casa, vamos fazer um PGD, vamos fazer uma reunião. Pastor, se você soubesse, não é que a minha vida está corrida. Não temos tempo, Criador. E sabe o que Deus está falando? Eu vou diminuir para 120. O cara que não se voltar a mim com 120 anos, não adianta deixar ele viver mais não. Deus, ele fez uma experiência. Quem está me entendendo? Você está entendendo que Deus, ele deixou prolongar a idade da terra? Não era para o cara viver muito e ter muitas realizações, é para ver se o cara se voltava para ele. Você deve conhecer pessoas que morreram com 60, 70, 80 anos e não se voltou a Jesus nem no leito de morte. Sabe o que Deus chegou na conclusão? Falou assim, cara, a pessoa que a vida inteira não se voltou para mim, se eu der para ela mais 90 anos, ela não vai se voltar. Por isso que Deus mandou o dilúvio. Mas vamos voltar, pelo amor de Deus, em Gênesis capítulo 5. Vamos ver se muda aqui, pelo amor de Deus. Pula um versículo para trás, por favor. Eu quero ler com você o versículo 18. Gênesis 5, 18. Vamos ver o que diz. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Taranã. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos. E o que ele fez? Teve outras filhas e filhos. E depois, vamos ver se melhora. Versículo 20. Jared viveu 962 anos. E aí, deu certo? Não, morreu. Oh, Jesus. Versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou. Esse Matusalém foi o homem mais que viveu em toda a história. Ele viveu 969 anos. Vamos ver, vamos lá. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque, apareceu um trem aqui, viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. O epitáfio dele ficou legal, não ficou? Deus tentou 900 anos com a galera, ninguém se voltou. Gente, nem Adão, não tem na Bíblia um registro sequer de que Adão fez uma oração depois que saiu do jardim. Um cara que era abarrotado ali do ambiente da igreja, do ambiente da presença de Deus, não existe um registro de oração. Mas na hora que chega em Enoque, Enoque entende que ele não tem só que viver e depois no final morrer. Ele entende que a vida dele foi feita para ter comunhão com Deus. Ele está fazendo filho, ele está construindo a casa dele, ele está ficando rico, ele está ganhando dinheiro, ele está casando, ele está comendo, ele está bebendo. Mas enquanto ele está fazendo isso, olha o que a Bíblia faz. Enoque viveu que jeito? Em comunhão com Deus. Então, querido, presta atenção que está falando. Olha, pelo amor de Deus. Ele se converteu então aos 65 anos? Não, a Bíblia está falando, depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. Então, durante os seus 365 anos, ele teve uma vida de comunhão com Deus. Olha o epitáfio do camarada. Você está entendendo? O Álvaro, depois que casou com a Bruna, gerou o Joãozinho. E depois que gerou o Joãozinho, ele viveu mais 50 anos em comunhão com Deus. E teve filhos e filhas. Muitos.
Você está entendendo? E ganhou muito dinheiro, e construiu demais, e ajudou, fez um monte de coisa, mas viveu em comunhão com Deus. O pastor Daniel, depois que gerou o Emanuel, viveu em comunhão com Deus, em comunhão com a Lana, e depois ele foi e gerou a Maria Luísa, e teve outro, não vou falar mais que eu profetizo, quase. Você está entendendo? É isso. Eu e você podemos fazer qualquer coisa na nossa vida, mas o mais importante é nós vivermos em comunhão com Deus enquanto fazemos. Agora vamos ver se termina a vida dele boa, gente. Versículo 23. Olha o que diz. Pelo amor de Jesus Cristo, entenda isso comigo. Enoque viveu. Gente, ele está vivendo, olha para você ver, 3 vezes menos do que todos os outros. Versículo 24. Olha o que diz. Andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Você está entendendo? Olha o epitáfio do camarada, gente. Ele ficou 365 dias andando com Deus. Teve hora que Deus falou: já deu, né? Você já viveu tudo que poderia ter vivido nessa terra. Vem para cá. Vem para cá. Pelo amor de Deus, vem para cá. Querido, não é o tempo que nós vivemos, é o que fazemos enquanto vivemos. O que vão estar falando, querido, de mim, o dia que for o meu velório? Ah, o pastor Wesley construiu uma casa, teve 3 filhos, foi lá e construiu não sei o que, comprou, andou de não sei do que e tal. Mas será que ele teve comunhão com Deus? Será que durante a vida ele orou, ele leu a Bíblia, ele ensinou? O que ele fez mais do que só construir? Querido, o que vai estar escrito no seu epitáfio? O que naquele dia do seu velório as pessoas vão estar falando? Nossa, ele era tão arrogante, ela era tão ignorante, tudo que você falava não aceitava. Eu escutei a história há pouco tempo atrás, ou eu li num livro, de um pastor que ele teve acho que 39 ressurreições no ministério dele. Ele orava, as pessoas ressuscitavam. Aí Deus falava com ele: vai lá no fulano de tal, ora que vai ressuscitar. E várias vezes ele orou por traficantes que tinham morrido, mas Deus não tinha terminado a obra na vida dos traficantes. Ele ia lá e orava, e o traficante que tinha matado o traficante, agora queria matar o pastor porque ressuscitou o traficante. Era uma loucura. Aí certo dia ele chegou num velório para orar com um camarada da igreja, e era colega dele. A hora que a mulher chorando, os filhos chorando, ele chegou lá e falou: eu vou orar, o Senhor vai ressuscitar esse camarada. A esposa levou ele para um canto, falou assim: se você orar, você vai sair daqui debaixo de paulada. Alguém deu para entender? Bons entendedores entenderão. A esposa chorando por fora e rindo por dentro. Ainda bem que esse cara morreu. Entendeu? Então deixa eu te contar uma coisa. O que vão dizer de mim e de você depois que morrermos? Ah, pastor, depois eu já fui, não quero nem saber. Não faça isso. Hebreus capítulo 10, 38, 11, alguma coisa. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Será que Enoque é um desses? Ele era um homem que o mundo não era digno dele. Deus não precisou de 900 anos. Ele viveu 3 vezes menos do que todo mundo. A intenção de Deus trazer você para a igreja não é só você virar membro da igreja, é você aprender a ter comunhão com seu Deus. E aqui, querido, eu estou falando de você com propósito. Pastor, qual que é o propósito principal da minha vida? Viver em comunhão com Deus. A sua missão principal é viver em comunhão com Deus. Simples assim. Porque o cara que vive em comunhão com Deus, a mulher que vive em comunhão com Deus, rapidinho ele descobre o seu outro propósito, que é a sua missão. Origem: eu nasci em Deus. Propósito: viver em comunhão com Deus. E qual que é meu destino? Uma vez que você cumpriu sua missão, você faz o que agora? Vai para o céu? Você volta para sua casa. Quem aqui já foi do exército? Alguém aqui dos que foi para o exército já saiu fora do Brasil para alguma missão aqui? Haiti, Tahiti, sei lá, já foi? Vamos imaginar o Jefferson, você foi para onde? Tahiti, tá vendo? Haiti, Tahiti, limão, Tahiti.
Você foi para o Haiti. Então o que ele fez? Ele foi convocado para o Haiti. Ele foi lá para o Haiti com uma missão, certo? A hora que ele terminou a missão dele, o que ele fez? Voltou para casa. Tem muito crente que está doidinho para ir para o céu, mas o céu não é o lugar para onde eu e você vamos, é o lugar para onde voltamos. Agora voltar, se você cumpriu a missão. Jesus foi para o céu, agora eu volto para é uma volta, não é uma ida. Aqui é uma ida, lá é uma volta. Então a origem eu nasci em Deus, comecei nele, cumpri meu propósito e missão, que era viver em comunhão com Ele, e uma missão de salvar outros irmãos que ainda não sabem que tem que ir para a glória. O id é aqui, e um dia eu volto, de missão cumprida. E aí, eu fico imaginando os anjos, 24 anciãos, o dia que a gente chegar lá, perguntando: me conta como é que é o sabor aí, daquele jiló, porque anjo não come jiló. Me conta como é que é o sabor da pera. E você falando: cara, a hora que você pega o jiló assim, dá uma vontade de jogar fora. Pensa a gente conversando com os anjos, com os 24 anciãos. Gente, é muito doido. Eu lembro que lá na terra eu via vocês indo para as padarias e comendo um bolo de chocolate. Que gosto que tem? Eu vou descrever direitinho como é que é o gosto do cacau. Não é? Querido, os anjos não têm as experiências que a gente tem. Então quando a gente chegar lá, querido, vai ser muito massa. A gente conversando, vai ser muito legal. A gente vai voltar para o Pai. Aleluia. E eu quero ler com vocês mais 2 epitáfios que nós deixamos aqui para o final. Vamos ver o que colocaram. Olha lá o epitáfio de Enoque. Ele andou com Deus e já não era mais. Deus o tomou para si. Olha que legal. Agora vamos ver o que aconteceu com Davi. Esse aqui foi fenomenal. Um homem segundo o coração de Deus. Eis que encontrei Davi, o qual fará toda a minha vontade. Lá em Atos fala que Davi, depois que ele cumpriu a missão dele, Deus falou assim: na terra inteira eu procurei e achei Davi. Será, querido, que em Araguari hoje, nessa igreja, será que vai ter uma pessoa que vai entender o que eu estou falando? Uma só tá bom. Se uma falar: pastor, entendi. Porque um dia eu estava num culto como esse, há 28 anos atrás, e tinha um pastor chamado Anderson, desse tamanhozinho, e ele falou assim: se alguém aqui me entender, Deus vai fazer da sua vida uma bomba nos próximos anos. Eu dei um grito, levantei a mão e falou: I am, sou eu. E eu me joguei no chão e falei: Senhor, se o Senhor quiser usar a minha vida, pode usar, pode me mandar onde o Senhor quiser, pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Se um de vocês aqui, querido, um só, entender o que eu estou falando, a sua vida vai dar um 360. Você pode comer, beber o que você quiser, pode ter um monte de filho, pode casar, mas se você, querido, não tiver comunhão com Deus e não cumprir sua missão, a sua vida foi igual daquela camaradada que nós lemos lá, um monte de gente. Teve filho, morreu, viveu 900 anos, teve filho, morreu, viveu. O que você fez? Viveu, comeu, fez um monte de coisa na terra, depois morreu e acabou. Dê sentido para a sua vida, aprenda a ter comunhão com o seu Deus. Quem está me entendendo, por favor? Aprenda a se voltar a Deus. Você sabe, querido, por que Deus nos compara ao trigo na Bíblia? Existe uma diferença entre o trigo e o joio. O trigo, se você pegar uma caminhonete e andar com ela assim, na plantação de trigo, você pode andar lá 200 vezes assim, na hora que você passa com a caminhonete em cima, você sabe o porquê que o trigo não destrói? Porque ele se inclina. Você pode dar porrada nele, você pode ir lá, se você voltar 5 horas depois, ele levanta sozinho. Porque na hora que ele recebe a pressão do que vem de cima, ele se inclina, ele decide fazer assim, Ele decidiu. E qual que é a diferença do joio? Se você for lá e pisar, porque o joio e o trigo é igualzinho, por fora. A hora que você pisa no trigo, ele quebra. Porque ele não consegue se dobrar.
A hora que começa, querida, a adoração aqui na igreja, eu não preciso nem Deus me pegar para ajoelhar. Eu vou ajoelhar antes dele me pegar. Mas eu não senti nada. Eu não senti nada. Eu não preciso sentir nada. Eu já jogo o joelhão no chão e pronto. Você decide se dobrar diante de Deus. Querido, o que vai estar escrito no seu epitáfio naquele grande dia? Enoque andou com Deus e já não era. A Bíblia fala que Noé também andou com Deus, e Deus escolheu ele para fazer a arca. Davi, Deus falou: eu encontrei um homem segundo o meu coração, e ele cumprirá toda a minha vontade. A Bíblia fala sobre Abraão: achei Abraão, ele é meu amigo. Deus está procurando amigos para conversar com ele nas madrugadas. Ele está procurando amigas que vão escutar os anseios e os desejos do coração. Entregamos tudo, Jesus. Senhor, que cada momento nosso aqui possa ser marcado, Jesus, por uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão contigo. Ó Criador dos céus e da terra, devolvemos a Ti aquilo que é Teu por direito. Nossos corações, nosso tempo, nossas famílias, nossas vidas Te devolvemos. Nossos sonhos e projetos, fracassos e sucessos, nós devolvemos a Ti, ó Criador. Te damos tudo, Jesus. Te damos tudo, Jesus. Se volte ao seu Criador. Se volte ao seu Criador. Você nasceu para ser do seu Criador. A sua maior missão, o seu maior propósito é ser do seu Criador. Enquanto você estiver com Ele todos os dias, você vai descobrir seu propósito de vida. Agora, se você não passar tempo com Ele, você vai viver igual a galeria da galera lá que nós lemos. Teve filhos, filhas, viveu e morreu. A sua história vai ser essa. Mas que você possa se voltar a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Você ainda não fez isso. Fala: pastor, eu ouvi a mensagem, eu estou aqui pela primeira, segunda, terceira vez, mas eu quero de coração entregar minha vida a Jesus. Tem alguém aqui? Eu queria orar com você. Eu já estou encerrando. Tem alguém que quer se reconciliar, voltar a Jesus? Se tiver, só balança a sua mão. Tem alguém? Não? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enche seu coração com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado assim: viva em comunhão com Deus durante toda a sua vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou e nos escolheu. Aleluia.